começar aqui, Jeremias capítulo 29. E hoje a gente separou esse dia para falar sobre vida financeira, porque é um assunto que importa para Deus. É interessante que na Bíblia, muitas vezes ela fala sobre riqueza e também sobre pobreza. Agora, antes da gente ler, deixa eu comentar aqui com vocês. O Éden deveria ser uma maravilha. Você já imaginou se hoje, ainda hoje, a gente ainda tivesse o Éden? Nada de reclamar do sol, nada de reclamar de cansaço, reclamar de fadiga, reclamar do ambiente de trabalho, da carga horária, de ter que trabalhar no dia de feriado, num dia especial, às vezes no dia do aniversário de alguém que você ama. E aí, tanta coisa que a gente já está livre de tudo isso. Do esgotamento físico, da mente cansada de ter que lidar com pessoas que reclamam ou que já vem de casa ferida. Irmãos, tanta coisa, você já imaginou? Água fresca. Muito bom. Se a gente já tivesse ainda hoje. Nem fala. Olha, o que me fez lembrar? Não foi isso que veio aqui na minha mente. Não foi exatamente o que veio aqui na minha mente. Olha o que ele vai lembrar. Ele lembra de uma coisa que ele não faz nem ideia. Levante a mão para o céu e obrigada. Assim. Não faz nem ideia. E tanta coisa, E esse suor, cansaço, tantas coisas, às vezes as dores nas costas, a costureira fica cansada, dor nas costas. Algumas pessoas que trabalham ali sentada, às vezes tem que levantar, fazer um exercício. Tem gente que trabalha, nossa, eu fico assim imaginando, você chega em repartições onde tem o segurança, o vigia, o guarda, e aí você vê ele lá em pé, naquele lugar, passa meia hora, se você está ali, ele está no mesmo lugar, em pé. Se você fica mais de uma hora ali, ele está no mesmo lugar, em pé. Gente, cansativo. Fica ali a manhã inteira, ali eles fazem o que eles andam um pouquinho, para poder movimentar um pouco as pernas, mas tem aquele intervalo de almoço que passa o dia todinho ali naquele lugar. Tem aqueles que trabalham durante a noite e precisam estar a noite toda acordada. Nada disso aconteceu, nada disso. Todas essas fadigas, todas essas tristezas, não existiria. Não existiria trabalho. Lógico que existiria. Existiria trabalho sim, porque quando Deus colocou Adão e Eva ali no Éden, colocou eles para trabalhar, e eles trabalhavam. Trabalho, como diz o ditado, o trabalho dignifica o homem. E eles trabalhavam, só que não tinham nada disso que a gente comentou aqui, nada disso. E quando Deus ele cria o homem, eu, você, nós, todos nós temos um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. E algumas pessoas, o lugar onde ela tira o sustento dela é mais do que um emprego. Ali é um propósito. Eu já comentei aqui com vocês essa questão de enfermagem, enfermeiro. Eu sinceramente não vejo como um trabalho, como um emprego. Para mim, aquilo dali é ministério.
Tem que cuidar, porque quando você chega no hospital, quem já foi sabe, quando você chega ali, você chega totalmente fragilizado e você está nas mãos de um desconhecido, na expectativa de como você vai ser tratado. Você não sabe se essa pessoa vai te tratar bem, com carinho ou não, se ela vai cuidar de você de boa vontade ou não, e você simplesmente está entregue. Se ela cuidar de você de boa vontade, que bom. Se ela estiver ali de má vontade, você não pode fazer nada, você está fragilizado. Quem já passou por isso sabe. E todos nós temos um propósito, todos nós. E algumas pessoas ainda não chegaram no seu propósito de vida, que é um lugar de paz, que é um lugar de paz, que é um lugar satisfatório, que é um lugar agradável, palavra que eu queria, um lugar agradável. Poucas pessoas se sentem, quando trabalha, está num lugar onde se sente num lugar agradável. Poucas pessoas. E quando você ainda não chegou a viver o teu propósito, você passa por tantas fadigas. Como é que a gente faz para descobrir o nosso propósito? Deixa eu pegar aqui o 29:11. 29:11. Vamos lá. Diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Dá uma pausa. O que ele fala sobre o desejo do nosso coração? Pensamentos bons, propósito bom, finalidade boa. Isso é o que ele tem para nós. E quantos já vivem isso? E quantos já chegaram nesse ponto de ver, dizer assim: eu sou muito abençoado, eu estou vivendo o melhor de Deus. Quantas pessoas podem dizer isso? Porque eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu não estou apenas trabalhando, mas no lugar de onde eu tive meu sustento, ali também eu glorifico a Deus. É muito profundo isso que eu estou falando. Ali também eu consigo glorificar a Deus. Glorificar a Deus pela minha vida, pelo meu testemunho e principalmente pelos meus sentimentos de paz, de leveza, de satisfação. E muita gente ainda não conseguiu chegar, mas como é que eu faço para me chegar? Para me chegar a me sentir leve e feliz por estar vivendo isso, sabe, por estar nessa profissão. Por quê? Porque a pessoa faz com prazer. Todo mundo conhece alguém. Eu falo isso, eu não conheço uma pessoa, eu conheço muita gente que eu já ouvi falar, e eu acho muito bonito, e inclusive essa é uma das razões pela qual eu estou fazendo essa reunião aqui. Vocês também já conhecem alguém que diz assim: eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo meu trabalho. Eu sei que você já ouviu isso. Eu me lembro de muita gente que eu já ouvi falar isso, sabe? Aquele prazer, aquela alegria de ter chegado aonde chegou e consegue viver. Talvez não tenha chegado a essas pessoas que eu trago aqui na memória, não tenha chegado a dizer assim: eu sou uma pessoa que é rico, ou milionário, mas consegue viver uma vida equilibrada através daquilo que ela ama fazer, que ela faz com paixão, que ela tem prazer, que quando ela vai para aquele trabalho, ela já vai com o coração leve, feliz. Poucas pessoas. E quem ainda não chegou, por quê? Aqui, aonde a gente leu, no próximo versículo que a gente vai ler, ensina como que a gente faz para chegar nesse ponto de viver
viver o plano de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus ele tem para nós, como ele diz aqui, eu sei o que eu tenho para vocês, eu é que sei, os meus pensamentos, os meus propósitos, o meu projeto para vocês, eu é que sei. E aí, no versículo 12, que não é o 12 que eu quero o 13, mas a gente lê o 12 também, diz assim, a gente leu o 11, né? Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tá bom, e aí o 14 também, que é muito conhecido, mas o que eu quero falar para vocês é que para viver o versículo 11, eu é que sei o que eu tenho para vocês, os meus pensamentos, porque como pai, eu tenho projeto para a gente. Todo pai, toda mãe tem projeto para os filhos, e nem todos os filhos vivem aquilo que o pai e a mãe sonhou e idealizou para os filhos. Nem todo filho tem. Muitos de vocês ouviram os pais dizer assim: quando crescer vai ser uma advogada. Nem todo mundo vive aquilo que o pai e a mãe idealizou. E o nosso Pai Celestial, ele também tem planos, tem pensamentos a nosso respeito. Como é que eu vou fazer para me alinhar ao pensamento, ao propósito de Deus para a minha vida? Porque o segredo, irmãos, é me envolver, é buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Eu vou achar, se buscar de todo o coração. E quando a gente busca de todo o coração, a gente consegue se alinhar aos pensamentos de Deus. Conseguimos nos alinhar ao pensamento de Deus. Olha, nem todo mundo chegou, né? Mas nem todo mundo também está levando uma vida fácil. Tem gente que está levando uma vida difícil e a Bíblia, ela fala de riqueza e ela fala de pobreza. Inclusive Jesus, ele fala que os pobres sempre vão existir, né? Os pobres vocês sempre vão ter quando reclamam a respeito do bálsamo derramado. E ele fala que tem sempre existiu, sempre vai existir pobre, sempre vai existir pobre. Quem quer riqueza tem que ter essa consciência de que sempre existe pobre e tem que dar uma atenção para o pobre. Isso cabe de cada um. Isso é de cada um. É você atentar. Isso daqui já é um requisito para quem quer ficar rico. Porque ficar rico não é pecado. Não é pecado. Então isso daqui já é um princípio para quem quer prosperar. É você ter a atenção para o pobre. É você dar atenção para quem precisa. Deus sempre se preocupou com o pobre. Sempre. A gente dá uma olhada em Levítico capítulo 19. Vamos lá. Eu poderia citar muitos versículos, tá? Mas a gente vai ver esse daqui. A preocupação de Deus com os menos favorecidos ou com os desfavorecidos. Levítico 19, a gente vê o versículo 10. Chegaram? Bora. Não rebuscarás a tua vinha, nem não rebuscarás a tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Tá? Deixa eu explicar aqui a ordem, até porque os outros versículos também vai explicar sobre isso. Não recolhe tudo. Quando vocês forem fazer a colheita, não recolhe tudo, e quando cair no chão também não pega, vai ficar para o pobre e para o estrangeiro. Que aí você vai se lembrar de uma pessoa que foi, muitos, né? Mas em especial uma pessoa muito conhecida na Bíblia que foi favorecida com essa ordem de Deus, que foi Ruth.
deixava cair o Boaz, ele dizia: não, deixa, pega não, deixa lá, deixa ela pegar à vontade. Então, o cuidado de Deus, sempre existiu esse cuidado com o pobre. E é possível também com o estrangeiro, mas eu quero falar no principal com o pobre. E assim como ele dá essa ordem aqui, tem muitos outros versículos aonde ele diz que aquele, como o apóstolo Tiago também fala, né, que aqueles que têm riqueza, eles têm que ter cuidado, têm que ter zelo com os desfavorecidos, com aqueles que não têm, inclusive o cuidado no ato, o dar, não é só abençoar, não é só orar, mas é o dar. E esse é um dos princípios. Deixa eu repetir o Espírito, que essa atenção não é para você viver a tua vida e Deus abrir os teus olhos. Olha ali, tem alguém precisando. É você que tem que estar atento para quem está necessitando, para quem está precisando. Um ditado que diz lá fora: quem dá aos pobres e empresta a Deus tem base bíblica. E de fato, quando você abre a mão, você dá. Principalmente e verdadeiramente quando você tem esse prazer de dar, quando você se sente bem, quando você fica feliz em poder ajudar alguém, isso mostra que Deus, ele pode te prosperar ainda mais. Isso mostra que você tem um coração voluntário, pode receber, porque quanto mais Deus ele te der, mais você vai dar, porque você está ajudando uma pessoa. Quanto mais ele te abençoa, depois você está ajudando 2 pessoas, depois você está ajudando uma instituição. Você tem tanto prazer em dar, que quando pensa que não, você está crescendo, prosperando, investindo em grandes projetos, investindo talvez até fora, em lugares onde tem pessoas passando fome, necessidade, às vezes até sede. Então, esse é um dos princípios. É você, é quem está prosperando que tem que estar atento, tem que olhar e ter cuidado com os pobres, os menos favorecidos. E é tão difícil você chegar nesse ponto de eu consigo fazer aquilo que eu tenho prazer. A maioria não é assim. A maioria, sabe como é que está vivendo hoje? As muitas dificuldades. Às vezes é um chefe que é abusivo, é exigente, só sabe exigir, não sabe reconhecer o trabalho da pessoa. Nossa, tanta gente vivendo isso, tá? Às vezes é o chefe que é abusivo, às vezes é as múltiplas tarefas, alta demanda. A pessoa, como isso é comum, né? A pessoa diz assim: eu cheguei na empresa para mim ser apenas uma supervisora. Hoje me mandam fazer isso, me mandam isso, me mandam fazer contabilidade, me mandam contar material, me mandam, é tanta coisa, e eu não ganho para fazer isso tudo. Isso é muito comum, é muito comum. As múltiplas tarefas, a alta demanda, muitos de vocês não têm isso, né? Mas muita gente, uma multidão passa pelas dificuldades do transporte. Muita gente. Às vezes tem aqueles que têm até condições, né? Mas aí já sai cansado, tem que enfrentar o engarrafamento e às vezes o carro está com defeito, está com problema. Mas vamos lá, aqueles que saem do trabalho cansado, vai para uma parada de ônibus. Agora, isso daqui eu falo como quem conhece muito bem. Vai para uma parada de ônibus lotada, e aí fica ali no meio daquela multidão. Quando vem o ônibus, a expectativa que tem uma vaga ali naquele ônibus para você entrar. Às vezes não tem de jeito nenhum. Já tem aqueles que são mais espertos,
são mais fortes, aí eles já entram ali, ficam segurando ali na porta, até que as pessoas se espremam dentro do ônibus para que ele consiga entrar mais um pouquinho e fechar a porta do ônibus, e ele fica imprensado ali, mas o que ele quer é ir para casa, e o ônibus desiste, vê que não vai dar, o ônibus vai passar e espera outro. Quando consegue entrar, está ali, está espremido, está cansado, tenta pegar em alguma coisa para poder se equilibrar até chegar em casa. Transporte. São muitas pessoas que passam por isso. E tem a questão dos ambientes carregados. Chegar num lugar onde tem pessoas que se chamam, né, pessoas tóxicas. São pessoas amarguradas. Gente, que isso aí infelizmente é muito comum, tá? Graças a Deus eu não faço isso, mas muita gente faz. Leva problema para o serviço. Chega no serviço de cara amarrada, chateado, murmurando, resmungando, e qualquer coisinha a pessoa explode, porque tem problema lá na casa dela. Está com problema com o marido, está com problema com o filho, está com problema, às vezes até com o vizinho, problema sei lá com o quê, e leva para o serviço, e você tem que aturar. Muito difícil. Só quem passa mesmo é que sabe. São ambientes que a pessoa tem que conviver, que tem que estar ali. Muita gente ainda não consegue viver esse plano de Deus, e por conta disso, sem falar na questão do baixo salário, às vezes ganhar um salário para poder levar para casa, aí conta de luz, gás, conta de água, internet. Nossa, tem as compras, alimentação, e tem as compras que a pessoa faz. Você sabe por quê? Todo mundo já, acho que você já falou isso, né? Mas se você não falou, já ouviu alguém dizer, né? Terminar de pagar uma conta assim, não, agora eu vou descansar, não vou comprar. Tão cedo que eu não vou comprar nada. Mentira isso. Porque sempre a gente vive numa sociedade onde a gente tem que comprar. Por causa das propagandas, por causa da facilidade que as pessoas vendem, né, e mostram, aí você diz assim, eu estou precisando. Não vou mais comprar, não, terminei de pagar tudo, não quero mais nada. Deixa o calorzão chegar e você ter um ventilador que não está dando conta, e você fica quase ali, está passando mal. Não, eu vou comprar um umidificador, não vou comprar um ar-condicionado, não aguento. Compra, irmãos, compra. Ninguém diz assim, eu não vou mais comprar nada. Eu escutei isso essa semana passada, uma pessoa falou para mim, né? Eu tão cedo não compro nada, eu só fiz aqui, só sorri, né? Compra assim, sempre está precisando de alguma coisa, e a gente vive numa sociedade onde você mostra o que você precisa, que vai facilitar a tua vida, que vai te ajudar, e aí você quer comprar. Um dos princípios também para não cair na pobreza é exatamente você ter esse equilíbrio. Poucas pessoas conseguem ter a habilidade de cortar gastos. Poucas pessoas. E quem quiser entrar pelo caminho que vai levar ela para a pobreza, é ela comprar além daquilo que ela consegue pagar, além daquilo que ela recebe. Então, esse também é um dos princípios, é você viver, aprender a viver com aquilo que você tem, aprender a cortar gastos. Dizem que você precisa, mas a pessoa tem equilíbrio. Algumas coisas que a gente pretende anotar aqui, mas precisa ser falado, né? E precisa ser falado. Crescer
não parar de crescer na crise. Não tem como a gente não falar. Sempre a gente vai falar dele, né? De José, aprender a crescer na crise. Por quê? Porque tem gente que consegue, né? Consegue separar um pouquinho, porque se acontecer algo imprevisto, uma urgência, uma emergência, ela não quer pedir nada para ninguém, ela não quer ficar pedindo emprestado, pedir ajuda. Não, está ali. Infelizmente, irmãos, poucas pessoas conseguem, até porque algumas pessoas já vivem com um baixo salário para poder fazer isso. E tem a questão também de um ditado que o pessoal dizem lá fora, acho que alguns de vocês conhecem, diz assim: não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Levanta a mão quem conhece esse ditado. Sim. Não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Se a cesta cair, não, já era, não fica um, não sobra um. E o que isso significa, né? Poucas pessoas pensam em inteligência de investir em outra coisa. Poucas pessoas. Eu tenho meu trabalho aqui, mas nenhum trabalho é vitalício, não existe. Trabalho não é casamento. Porque tem gente que acha, né? Não, meu marido é meu trabalho. Tem muita gente que fala isso. Não, mas trabalho não é vitalício, trabalho não é para a vida toda. Então não existe esse emprego para a vida toda. Se acontecer alguma coisa, se acontecer uma crise nessa área aqui, se eu ficar desempregada aqui, ainda bem que eu tenho um negócio que eu faço ali, eu vendo, eu tenho uma outra área que eu investi e dali eu posso tirar. Poucas pessoas conseguem, né, fazer isso. E outro princípio que a gente precisa ter falado, olha só o que diz Aristóteles. Ele diz assim, acho que esse daí também é conhecido. Ele diz assim: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. E o que significa isso? O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Dá bons frutos profissionais e pessoais. E esse prazer no trabalho, para me falar disso daqui, lembra o que foi dito lá atrás, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Por quê? Porque eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. São pensamentos de paz, não é pensamentos de mal, para dar a cada um o que desejar. Deus tem planos bons, Deus tem o melhor para cada um. Para cada um ele tem um propósito, para cada um. E esse encontrar, esse achar Deus e viver o propósito de Deus, estar no centro da vontade de Deus, que dá paz e felicidade, resulta nisso. Você trabalhar com prazer. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Isso é um princípio importantíssimo para quem quer prosperar e quem quer ganhar muito dinheiro, se tornar reconhecido, se tornar próspero, rico. Não esquecendo do primeiro princípio, irmãos, que é ajudar quem precisa, ajudar, abrir a mão. Não é porque tem que fazer, mas é porque eu gosto. Eu fico tão feliz quando eu consigo ajudar alguém. Eu consegui ajudar, estou me sentindo tão bem. Até porque se você se alinha ao pensamento de Deus, você vai entender o porquê que a Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. É uma bênção. Quem dá é mais abençoado do que quem recebe, porque quanto mais você dá, mais Deus ele te abençoa. Então, o prazer do trabalho aperfeiçoa a obra. Você começa a fazer as coisas com prazer, você faz bem feito. E se você, para falar desse daqui, a gente tem vários provérbios que falam sobre isso. A gente pega o Provérbios 12. Vamos lá. Provérbios 12. Tem vários provérbios que falam sobre isso. Eu escolhi, até anotei outros, mas eu escolhi esse, 12. E o versículo é o 27. O preguiçoso
amassará a sua caça. E eu quero principal esse segundo verso, diz assim, ó, segunda frase diz assim: mas o bem precioso do homem é ele ser diligente. E essa é uma palavra que a gente vai encontrar em vários versículos da Bíblia. Diligente, dedicado, cuidadoso, profissional. Aquilo que você faz, se você faz com prazer, você faz bem feito. Lembrando que Aristóteles falou, né? Prazer no trabalho, aperfeiçoa a obra. Então, se você faz com prazer, se você gosta daquilo que você faz, você vai fazer bem feito. E o teu trabalho, ele vai ser a tua propaganda. Não, mas fulano trabalha direito, trabalha bem, independente do que ela faça, irmãos. É bolo? Não, mas a fulana, o sabor do bolo dela é perfeita naquilo que ela faz. Independente do trabalho, porque trabalho sempre existiu. Algumas pessoas de fato estão vivendo em algum trabalho que ela está ali dobrando o joelho, orando para Deus, Deus abre outra porta. Você sabe que aqui não dá para mim por N razões. Uma delas é porque ela é cristã. Isso eu conheço muita gente assim. Ela é cristã, ela tem compromisso com a igreja, e o trabalho dela não permite que ela esteja na igreja em alguns eventos especiais, que ela participe de algumas comemorações, passeios, e muitas das vezes ela não pode, e às vezes vai para a igreja muito cansada, sai do trabalho e vai muito cansado, e aí ela quer, conheço muita gente assim, ela quer ser mais dedicada, ela quer se envolver mais, ela quer poder ter mais compromisso, estar mais ali na igreja. Ela não pode, então ela dobra o joelho, toda noite ela ora, dizendo: Deus, abre outra porta para mim, Senhor, abre outra porta, porque essa é a razão. E outros fazem isso por outras razões, mas quando você se alinha ao pensamento de Deus, independente daquilo que você vai fazer, você consegue ter paz e satisfação ali. Precisa estar num escritório, portas fechadas, ar-condicionado. Tem muita gente que não está no escritório, portas fechadas, ar-condicionado, e gosta do que faz, e faz muito bem. Tem gente, se você não sabe, mas eu sei porque eu já ouvi isso, já me falaram isso, alguém me disse: eu amo meu trabalho. Tem gente que sobe e fica trabalhando em alto risco, no alto, e ali ela está fazendo uma obra, trabalhando em represa e outras coisas, indústria, alto risco, mas ela está feliz, ela não vai de coração pesado, e ela está ali, ela consegue descer dali, mexe, e tem outros que o trabalho é pesado. Tem gente que tem um trabalho pesado, mas gosta do que faz, e faz bem feito. Estou pensando em construir, procura fulano, mestre de obra, um homem, irmãos, isso é glorificar a Deus. E se todo cristão entender que ali onde ele trabalha, ele precisa glorificar a Deus, por isso ele precisa fazer como quem faz para Deus e não para o homem. O patrão é abusivo. Não, mas o meu patrão não é crente. Vamos pegar o exemplo de José. Irmãos, se dependesse de Potifar, José nunca ia deixar de ser escravo. E José não estava murmurando ali. Ele fazia perfeito. Deus era, a Bíblia diz, Deus era com José e era com a casa de Potifar, por causa de José.
Tem muita gente que está enriquecendo as minhas custas, enriquecendo as minhas costas. Desse jeito, ele fica rico e eu. Você não vê José murmurando, reclamando. Durante todo o processo difícil dele, o tempo todo, ele confiava em Deus e ele glorificava a Deus. Todo o processo, aonde ele estava. E se todo cristão entender que aquilo que você faz, ali onde você está, você precisa glorificar a Deus, e naquilo que você faz, você precisa fazer como para Deus e não para os homens, independente se é um Potifar, que não tem compromisso, aliança com Deus, que nem conhece, que despreza a Deus. O importante é que Deus é com você. Isso é que importa. Que Deus é com você. Tanta gente que tem um trabalho que é um trabalho difícil. Às vezes é para construir túnel. A pessoa está ali, mas ela gosta do que ela faz. Mas quando é uma pessoa que ela não busca a Deus, que ela não vive o propósito de Deus, em lugar nenhum ela consegue estar feliz. Em lugar nenhum ela consegue estar em paz. Em lugar nenhum ela consegue trabalhar com prazer, com satisfação. Em lugar nenhum. E tirar o seu sustento com prazer. Alguns, eu sei que eu estou demorando. Alguns precisam pelo menos ter o prazer da independência. Pelo menos ter o prazer de não morar no fundo da casa dos pais. Pelo menos ter o prazer de poder dar uma coisa melhor para os seus filhos. E isso já deve ser um prazer de poder trabalhar, porque é independente, porque tem o seu dinheiro, porque tem o seu cartão, porque tem a sua carteira, porque se precisar, não vai na porta de ninguém, não manda mensagem para ninguém, manda aí, faz um pix para mim. Por quê? Porque lá onde ela trabalha, ela consegue ter o sustento para dar para a sua família. Mais do que isso, se ela busca a Deus e ela se alinha ao pensamento de Deus, Deus ele não quer que você apenas trabalhe. Deus é contra isso. Trabalhar. Ele quer que você usufrua do fruto do teu trabalho, que você tenha prazeres também através do teu trabalho, que você consiga ter prazer e dar prazer para a tua família através do teu trabalho. Tem gente que trabalha tanto que quando chega nas suas férias, sai para viajar. Eu não, só para você poder entender, tá? Eu não sei como é que vai ser amanhã, mas está gastando tudo. Mas o importante é que ela está ali, vivendo aqueles momentos com a família, e aqueles momentos ali, dinheiro nenhum pode pagar. Que ela não troca com dinheiro nenhum, porque aquele período ali em que ela está de férias, é aquele período ali que ela vai poder, ela trabalhou, ela vai poder ter aquele prazer, aquela satisfação, aquele lazer junto com a família dela. Da onde ela está conseguindo isso? Com o suor dela, com o trabalho dela. Isso deve ser um orgulho, deve ser uma satisfação. A pessoa deve se sentir grato, porque ela tem como viver e como dar para a família, como poder dar para a sua família. Eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui há um tempo atrás. Eu fui entender melhor essa questão de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Eu fui conhecer melhor isso uma vez que eu cheguei no hospital Socorro 2, lá em São Luís. Eu estava com o fígado frágil. Quando eu cheguei, que eu entrei na sala, eu passei mal. Eu tive que sair imediatamente, eu passei mal, porque tinha um senhorzinho que ele tinha se defecado todo. Estava lá, duas enfermeiras limpando ele.
eu saí dali pensando, isso não é trabalho, isso é ministério. Não é pai, não é mãe, não é irmão. Às vezes não sai de buraco, saiu, está ali cuidando, está ali zelando, está fazendo com amor, com carinho. Não é trabalho. Para mim não é trabalho, para mim é ministério. Cuidar do outro, zelar pelo outro. E isso precisa ser um motivo de gratidão. Aquele ditado, né? Quanto mais se agradece, mais coisa boa acontece. Tem muita gente que está ali, da onde ela consegue ser independente, para ela ser mais abençoada. A única coisa que está faltando é ela ser grata. Obrigada, meu Deus. Não da boca para fora, mas ser grato de verdade. Obrigada, meu Deus, obrigada. Obrigada pela porta de emprego, obrigada pela minha independência. Obrigado, muito obrigado. A gratidão. Tem muita gente que para ser abençoada está faltando isso. Amado de Jesus. Para mim finalizar, tem muita coisa que não tem que cortar, não vai dar para falar tudo. Propósito, que a gente começou lá falando, propósito. E tem gente que para viver o propósito dela, ela não vai conseguir sozinha. Não vai conseguir sozinha. Tem gente que o propósito dela, ela só vai conseguir crescer e se tornar grande quando ela tiver uma pessoa do lado dela. E eu estou falando de casamento. De casamento. Porque, deixa eu ver se eu não vi aqui. Como eu já estou muito tempo aqui falando, a gente nem vai lá. Mas, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, vocês até conhecem, né? Que diz que é melhor serem dois do que um. Melhor serem dois do que um. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: não atentando somente para aquilo que é seu, mas olhando também para aquilo que é do outro, tendo cuidado com o outro. Tem gente que, para ela se tornar grande, a motivação dela é querer dar o melhor para o outro, é cuidar do outro. Tem muita gente que começou com nada, casou, muita gente, casou com 2 pratos, 2 colheres, uma panela e uma frigideira. Pronto. 2 colheres, uma panela, uma frigideira. Começou do nada, mas ela tinha uma motivação. Ela tinha, agora ele tem uma mulher, ele tirou ela de casa, ele tem ela para cuidar. Isso já fez muito o homem crescer. Vou dar o melhor para ela, vou dar o melhor para ela. Eu vou cuidar dela, vou cuidar muito bem. E muitas das vezes a mulher também, tanto no sentido a dois, como no sentido individual. O cuidado, olhando pelo outro. Às vezes o outro tem anseios, e você incentivar, não, porque meu sonho é incentivar, é cuidar, é você dar força para a pessoa, encorajar a pessoa, acreditar na pessoa, porque não tem nada pior nesse mundo do que o teu marido não acreditar em você. Tem gente que acredita, teu marido não acredita. Não tem nada pior, a pessoa se sente um lixo. Todo mundo acredita, a mulher não acredita mesmo. Não acredita no potencial, não tem nada pior nesse mundo. Mas acreditar no outro, incentivar. Não, mas eu tenho vontade de ter um diploma, eu tenho vontade de abrir um negócio. É o marido incentivar. Mas tem muita gente que não tinha nada. Mas a dois se tornou mais fácil crescer, conquistar e se tornar grande. Porque ter uma pessoa do lado foi o que faltava. Foi o empurrãozinho que faltava. Tanto alguém do lado que o encoraja, que acredita, que dá aquela palavra que levanta, como também o amor, a responsabilidade fez com que essa pessoa abrisse os olhos e lutasse. Não agora não só por ele, tem uma pessoa por quem lutar. Tem gente que para crescer precisa estar junto. E aí, finalizando, estou cortando algumas coisas que não vai dar para falar.
finalizando, lembrando lá do que a gente falou no primeiro, dá. E aí eu falo para vocês, Mateus, capítulo 25, versículo 33 ao 36, e eu gosto muito desse versículo. Dai, ser-vos a dado, com a medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Generosamente vos darão. É o dar, é o cuidar do outro e entender que aonde você está ali, você precisa glorificar Deus. Se você não entender isso, e se você não viver uma vida onde você busca a Deus, pode ocorrer o desânimo, porque desanimou no lugar de trabalho, desanimou de trabalhar com essa pessoa, desanimou de trabalhar com isso. Se você não buscar Deus no teu coração, você vai desanimar. O desânimo vai fazer com que haja baixa produtividade lá onde você está. Teu patrão não vai dar nada para você, porque você não consegue produzir corretamente. Baixa produtividade. E a procrastinação, né? Não, eu vou fazer depois. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Amanhã eu faço. Eu vou fazer. Deus está me dando a ideia. Amanhã. Semana que vem eu faço. Então tem que buscar a Deus para que não haja não, você corre o risco se não buscar. Desânimo, baixa produtividade, procrastinação. De tudo que você aprendeu aqui, o mais importante para viver a prosperidade de Deus é temer e obedecer a Deus. Temer e obedecer a Deus. Amém, Jesus? O dar, sempre digo para vocês. A gente está na igreja, mas não é só na igreja. A gente está lá fora. Não precisa Deus abrir os teus olhos. Ele quer que você seja uma pessoa que esteja atento a quem está precisando perto de você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu demorei. É isso que dá. A gente demora muito tempo para tocar no assunto. E aí quando a gente chega, a gente acaba. Acho que eu demorei 1h30 nessa palavra. Amém, Jesus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo.